Então vamos abrir nossa Bíblia em Jonas 1. E a gente vai ler do 1 até o 3. Amém? Todos acharam, né? Vamos ler então. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. A gente vai ler só até aqui, daí a gente vai falar um pouquinho a respeito da mensagem. Eu vou tentar encurtar, porque nosso tempo já está no finalzinho. Eu tinha preparado uma outra mensagem para essa semana, mas aí algo estava me incomodando naquela mensagem. Não sei, não estava assim, eu não estava sentindo que era aquilo mesmo. Daí, ontem à noite, eu assistindo um programa com meu filho mais novo, de 3 anos, a gente assistiu a história de Jonas em desenho, mais ou menos 15 minutinhos, e daí Deus falou no meu coração de falar sobre a história de Jonas. Eu não tinha entendido ainda direito o porquê, que eu tive que ler um pouco mais, me aprofundar um pouco mais, e depois eu entendi por quê. Essa mensagem em particular, ela falou muito comigo, com a minha vida principalmente. É engraçado que toda vez que eu preparo uma mensagem, Deus fala tremendamente comigo primeiro, e depois Ele começa a me dar aplicações para a mensagem. Jonas, ele tinha uma missão e, na realidade, ele fez de tudo, Deus deu uma missão para ele e ele fez de tudo para essa missão não dar certo. Quem conhece a história de Jonas sabe. E a gente acabou de ler aqui que ele chegou até a pagar a passagem, né? Ou seja, ele pagou para poder sair da missão dele. Naquela época, ele não achava que aquele povo gentil, né, que era o povo, Deus tinha pedido ele para poder ir pregar para um determinado povo, mas ele não acreditava que aquele povo deveria ser salvo. Ele achava que não tinha salvação para aquele povo. Inclusive, um dos pontos bem interessantes dessa história é Deus deixando a gente saber que a salvação para todos não veio só no Novo Testamento com Jesus, já estava aqui no Velho Testamento. Que Deus já estava se importando com um povo que não era o povo escolhido dele, eram os gentios. Então, Jonas não queria pregar para aquelas pessoas, ele queria que Deus castigasse aquelas pessoas. Então, quando Deus falou para ele, vai e prega para esse povo, ele falou, não vou pregar. E a aplicação para a nossa vida hoje é assim, no meu caso, por exemplo, assim, Deus me deu um ministério, já faz um tempo, eu estou começando a exercer ele há pouco tempo, mas já faz anos que Deus tem falado comigo de um ministério. E por muito, muito tempo eu ficava perguntando, que ministério é esse? Que ministério é esse? Que eu não conseguia entender qual era o chamado. E Deus foi usando profetas, foi usando sonhos, foi usando pessoas da minha família, para poder me falar coisas, e na época eu não entendia. Então, finalmente, né, a Kingdom Life Church começou, e eu comecei a entender qual era o propósito que Deus me queria, aonde Ele me queria. E, de certa forma, irmãos, eu tenho fugido um pouco disso. Eu tenho que ser sincero para vocês, eu tenho fugido um pouco disso. Eu estou fazendo, mas ao mesmo tempo eu tento fugir. Eu estou igual a Jonas, né? Estou adorando, estou querendo obedecer, aí Deus vem para mim e fala, faz isso, aí eu falo, não, isso aqui eu não vou fazer não, me dá outra coisa. Eu quero te servir, não tem nada melhor do que você é a melhor coisa que já existiu na face da terra e eu te amo, vou te adorar, vou te exaltar, mas não me dá esse cajado, né? Me dá outro. E eu fiquei achando eu que estava tentando entrar em acordo com Deus de alguma forma. Mas a realidade é que, quando a gente lê a história de Jonas, a gente aprende, né, Ade, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Engraçado que você contou essa última música aqui agora, eu falei, uau, é bem assim mesmo. Tudo pode passar, a vida pode mudar, mas as promessas de Deus, ela vai ficar na minha vida e na sua vida. Amém? Então, Jonas, voltando aqui à história,
Eu não sei se vocês têm conhecimento. Quem aqui conhece a história de Jonas? Só para me ter uma... Ok, então todo mundo conhece, então não tem que se aprofundar muito aqui nos detalhes, amém. Então, a gente vê aqui na história de Jonas que ele pagou a passagem dele para ir até Tarsus e ele estava fugindo, ele foi junto com os marinheiros. Os marinheiros, a princípio, não queriam ele no barco, mas aí depois colocaram ele no barco, acharam que ele ia trazer boa sorte. E no final, quando ele estava lá em alto mar, começou a tempestade. E aquela tempestade não foi uma tempestade, foi uma tempestade que foi dada pelo próprio Deus, porque o Jonas, ele estava em alto de rebeldia em relação a Deus. É engraçado, a gente pular aqui para o verso 9, que eu vou bem rápido aqui na mensagem, para não atrasar muito. Se a gente pular no verso 9, a gente lê aqui rapidinho e fala assim: quando os marinheiros perceberam, né, lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas, e agora eles descobriram que o problema era Jonas. E daí eles estavam interessados agora, quem é você, que Deus você serve, da onde você é, de que cidade você é. E daí Jonas respondeu, olha que interessante o que Jonas falou: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Gente, isso aqui é um adorador nato, vivendo em rebeldia. Parece com a gente, né? Nós somos adoradores natos e a gente se rebeldia contra Deus, contra a vontade de Deus para nossas vidas. E engraçado é que Deus foi bem claro com Jonas. Jonas não precisou de ouvir profeta, ele não precisou de, deixa eu tentar descobrir o que Deus quer para a minha vida. E é assim que eu me sinto. Eu tenho certeza 100% da missão que Deus quer que eu faça, o que Ele quer para a minha vida. Mas eu fico arrumando desculpa. E fica assim, mas será que é isso mesmo? Deus, manda mais uma confirmação, manda mais um profeta falar. E Deus manda. É engraçado, quando eu estava vindo para cá hoje, eu imprimi os louvores, aí eu peguei meu WhatsApp, quando eu abri, é um pastor lá do Brasil. A gente se conhece, ele mora no mesmo bairro que a minha mãe. E Deus tem usado esse pastor para a minha vida em momentos específicos, já faz uns 3 anos. Engraçado, quando eu abri meu WhatsApp, esse pastor deixou uma mensagem para mim de 1 minuto e meio. Ele subiu no monte para orar, ele faz isso regularmente, levou uns obreiros com ele lá para orar no monte, e ele gravou essa mensagem para mim e falou assim: Deus mandou te mandar essa mensagem hoje. Engraçado que antes de eu ouvir a mensagem dele, eu falei bem assim com Deus em pensamento, eu falei que Deus, você poderia confirmar para mim que é isso mesmo, né? Foi rápido assim mesmo, que é uma correria no domingo de manhã. Aí Deus, você poderia confirmar para mim que é isso mesmo. E isso estava no meu pensamento, mas eu não falei em voz alta, estava só no pensamento. De repente eu pego a mensagem, quando eu abro a mensagem dele, era Deus confirmando mais uma vez. Daí Deus veio para mim e falou: quantas vezes mais eu tenho que confirmar o chamado que eu tenho para a sua vida? E é assim que a gente faz, a gente fica pedindo a Deus, confirma, 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 confirma. E Deus confirmando, confirma, confirma. Agora Jonas está no barco, mas antes disso a gente vê que ele estava dormindo. Aplicação para a nossa vida hoje, às vezes a gente simplesmente ignora o que Deus quer da gente. Mas a gente sabe, lá no fundo, a gente sabe, quando a gente dobra o joelho para orar, quando a gente lê a palavra, Deus fala tão claramente, aí a gente ignora e vai dormir. Vai lá para o porão se esconder. Aí a tempestade vem, está todo mundo se abalando, o barco está quase se quebrando e Jonas está dormindo. Daí o que acontece? Né? Os homens ficaram apavorados com aquilo ali, porque a tempestade não passava, e viraram para Jonas e perguntaram: o que nós devemos fazer para acalmar essa tempestade? Porque agora eles sabiam que Jonas estava fugindo, porque Jonas tinha falado para ele antes que ele estava fugindo de Deus. Então agora eles queriam perguntar para o Jonas: o que a gente tem que fazer para acalmar essa tempestade? Você conversa aí com o seu Deus, faz alguma coisa, porque só ele que tem a resposta. E é engraçado que às vezes a gente está numa situação de batalha, de luta. Aí nossos amigos vêm para a gente e falam bem assim: Selmo, calma, vai passar. Daqui a pouco passa. Ora mais um pouquinho que daqui a pouco passa. Mas não passa.
A gente aprende aqui na história de Jonas que a tempestade piorou. Ela só foi piorando. Então, a pergunta que eu tenho para mim e para vocês hoje é essa. O que está dentro do seu barco? O que está dentro da sua vida? O que está dentro do seu ministério? O que está dentro da sua família? Que tem que ser jogado fora? Para a tempestade parar. Porque Deus ensina aqui na palavra dele que quando tem rebeldia, quando tem desobediência dentro do barco, ou seja, dentro das nossas vidas, Deus, ele opera, mas ele opera para o lado contrário. Ele traz mais tribulação ainda para a sua vida, porque é o que Jonas passou aqui. Então, engraçado que chega um ponto aqui da história que Jonas, é a única parte que eu admirei o Jonas aqui nessa história até então, ele confessa. Quando eles perguntaram o que tem que ser feito, ele falou, me joga para fora do barco, porque o problema sou eu. Então, às vezes a gente tem que confessar mesmo, o problema sou eu, Deus, o que eu tenho que fazer, o que eu não estou ouvindo, o que eu não estou obedecendo, quem na minha família eu estou acolhendo quando eu deveria estar corrigindo. E a gente passa muito isso em família, às vezes, que a gente vê uma das pessoas na família fazendo coisa errada, e a gente às vezes tapa os olhos, a gente não quer corrigir. Gente, a maior prova de amor é você corrigir. Porque quando você corrige, a pessoa muda, vidas são transformadas. Se você não corrige, a pessoa continua no erro. Aí agora, não é só aquela pessoa, agora é aquela pessoa, só que como é família, como tá tudo ali no mesmo barco, o seu barco fica flutuando por causa de uma pessoa. Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes e ouvir a voz de Deus, e a gente tem que tirar da nossa vida o que está atrapalhando a nossa convivência com Deus. A gente sabe, quem sabe, vocês sabem da história, no final deu tudo certo. A cidade inteira foi convertida, né? Então Jonas é engraçado que ele fez de tudo para poder não cumprir o chamado dele, mas no final deu tudo certo. Mas no meio daquela tempestade, ele teve confissão, ele teve que se confessar e ele teve que se colocar à prova. Ele se jogou no mar. Eu penso, essa é uma opinião minha, que na cabeça de Jonas, quando ele pediu para jogar ele no mar, eu penso por mim que ele pensou que ele ia morrer. E chega um momento da nossa vida que a gente quer morrer mesmo, vou ser sincera. A gente quer morrer, mas quer ir para o céu. A gente fala assim, Deus, me mata de uma vez. E João falou, e Jonas, eu fico falando João, é Jonas. E Jonas falou isso para Deus no momento, quando ele estava lá debaixo daquela árvore que Deus fez brotar no deserto, lá na frente da história, que Deus fez brotar a árvore para poder dar sombra para ele, e depois Deus trouxe a lagarta para comer a árvore e destruir a árvore. Ele ficou com raiva e ele falou, eu prefiro morrer. E às vezes a gente fica assim mesmo, Deus, tira esse cálice de mim, eu prefiro morrer do que atender o chamado que você tem para a minha vida. Mas é claro que ele queria morrer com Deus, claro, então ele não ia se matar, mas ele queria assim, Deus, me leva de uma vez para a glória, porque isso aqui é muito pesado para mim, esse cajado aqui está muito pesado, não quero fazer não. E é exatamente isso que eu tenho passado na minha vida. Eu tenho assim, Deus, tira de mim esse cálice. Eu não quero. Engraçado que a gente vê muita gente querendo ter cargos em igreja e ficar na frente e aparecer. E eu estou assim, eu não quero. Entende? Então, mas eu tentei, tenho tentado fugir, mas Deus, Ele sempre está voltando, Ele está falando, não tem escapatória. Inclusive, eu tive um sonho 2 noites atrás, que Deus me mostrou isso claramente em sonho. Ou você obedece ou vai ter consequências. E aí não vai ser boas. Então, aí eu me sinto assim, gente, será que eu estou num lugar que eu não tenho saída, eu não tenho para onde ir? É obedecer ou obedecer. E no caso de Jonas aqui, era obedecer ou morrer. Porque se ele não tivesse sido jogado do barco, todo mundo ia morrer. Então, aquelas pessoas... Engraçado que os marinheiros, quando Jonas falou, me joga de fora desse barco, os marinheiros ainda ficaram com pena. E eles tentaram levar o barco lá para a areia. Tentando de alguma forma, vamos jogar na areia. Mas Deus falou assim, não, vai jogar no mar.
vamos jogar na areia. Aí eles tentaram jogar o barco para a areia, Deus não deixou que o barco chegasse até a areia. Eles tiveram que voltar para alto mar, e foi ali que eles jogaram Jonas no mar, e Jonas, todo mundo sabe o final da história, que Jonas foi engolido pela baleia. E ficou dentro da baleia por 3 dias, 3 noites. Inclusive é engraçada a história de Jonas, porque a história de Jonas não é mais e nada menos do que João 3,16. Fala sobre a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E Jesus fala disso lá na frente, se você lê aqui, em Mateus, é Mateus 12, não é isso? Eu nem marquei, peraí, desculpa. É Mateus 12. Então, aqui, ó, que fala quando os fariseus pediram a Deus um sinal, Jesus o sinal, desculpa, fala assim em Mateus 12, 38. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: Ô geração perversa e adúltera, pede um sinal milagroso? Mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias, 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Esse aqui é Jesus confirmando que aquela cidade foi salva. Porque foi. A gente lê aqui em Jonas que foi salva. A cidade inteira foi salva. Então, se a gente pular aqui na frente um pouquinho, no capítulo 2, você vê a oração de Jonas, que é engraçado também, que fala, lembra a gente um pouco de Jesus na cruz, a oração de Jonas aqui. Eu não vou ler para não pegar muito tempo, mas se vocês lerem depois o capítulo 2, você vai ver no versículo 4, no versículo... e no finalzinho aqui está falando, né, que eu prometi, cumprirei totalmente a salvação que vem do Senhor. É tudo a história de Jesus aqui para a gente. Aí, se a gente continuar aqui, a palavra de Jonas, Jonas decidiu agora obedecer a Deus. Depois que ele foi engolido pelo peixe, dentro do peixe ele orou. Isso já é um milagre. Imagina a pessoa ser engolida pelo peixe e ainda orar. Na realidade, o livro todo de Jonas é um milagre. É engraçado quando a gente fala de Jonas, da história de Jonas, todo mundo pensa no peixe que engoliu um homem. Mas a realidade, gente, que a história de Jonas é mais do que isso. Aliás, o peixe é o de menos na história de Jonas. Mas é o que a gente lembra, porque é o que a gente estudou na escola dominical lá na igreja, quando era pequenininho. Né? Porque eles gostam de ensinar isso para as crianças. Mas isso fala, a história de Jonas fala, é claro, da salvação de Jesus Cristo para as nossas vidas. Mas, enfim, quando Jonas decidiu ouvir a Deus e obedecer a Deus, ele foi para aquela cidade para poder pregar para aquele povo. Engraçado que a cidade de Nínive, eu tenho sempre que olhar porque o nome é tão complicado, Nínive, né? Que tinha um povo ninivitas, né? Era uma cidade, era a maior cidade da época. E levava 3 dias para percorrer a cidade inteira. Mas engraçado que a Bíblia fala que quando Jonas decidiu ouvir e obedecer a Deus, ele percorreu a cidade inteira em um dia. Você vê a rapidez como o trabalho é feito quando a gente está em obediência? Mas quando não está em obediência, leva uma eternidade. Tudo demora. Né? Então, ele foi lá, ele pregou para aquele povo. O povo, quando Jonas chegou para pregar, para falar, o povo estava pronto para ouvir. E eles acreditaram, eles creram no Deus de Jonas. E até o rei, todos eles entraram em jejum, eles trocaram as vestes, né? Então, fala aqui, só para ler rapidinho, eles não comiam, não beberam, eles cobriram-se de pano, de saco, está no versículo 8 do capítulo 3. Né? E todos clamaram a Deus com suas forças. Né? E eles deixaram os maus caminhos e toda a violência que eles estavam praticando.
né? E mais para frente fala que Deus se arrependeu. Eu não sei se eu gosto dessa palavra arrepender, mas é o que a minha Bíblia está falando aqui, na minha versão, que Deus se arrependeu e não destruiu aquela cidade. Aí agora vem a ira de Jonas, porque Jonas queria que aquele povo fosse destruído. Então ele ficou com raiva e orou ao Senhor. Eu sabia que tu era misericordioso, está aqui no versículo do capítulo 4, do versículo 3. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Então Jonas não gostou que Deus foi misericordioso com aquele povo. É engraçado que o livro de Jonas e o livro de Naum, que vem em seguida, são os únicos 2 livros que terminam o livro fazendo uma pergunta, da Bíblia inteira. Esses 2 livros, eles terminam fazendo uma pergunta. É só um fato curioso. E o Jonas aqui, ele ficou com raiva porque Deus foi misericordioso. Já no livro de Naum, com a mesma cidade novamente, o profeta Naum foi ao contrário. Deus não foi misericordioso, ele condenou. Então a gente tem 2, né, não vamos entrar nisso, mas tem 2 situações, só para a gente pensar, se vocês quiserem ler mais a fundo depois. Então, e Deus virou para ele e perguntou, tem alguma razão para essa fúria? Né? E Jonas mudou de assunto, se assentou e foi sentar na sombra e ficou lá emburrado. Eu creio que ele ficou emburrado, a Bíblia não fala isso, mas eu creio que ele ficou emburrado com Deus. Que ele tinha esse relacionamento com Deus, era bem próximo o relacionamento dos 2. Então, depois disso, a gente já falou da parte que Deus mandou, ele estava no sol, ele estava no deserto, Deus mandou fazer fez a árvore brotar, deu fruto, deu sombra, para ele poder, Jonas ficou feliz agora. Então a gente vê um pouquinho de egoísmo da parte de Jonas, se está me servindo, está ótimo, mas se você vai lá salvar aquele povo, agora já não está muito bom mais, porque agora eu estou com raiva. Mas ele gostava do Deus para ele não queria muito Deus para aquele povo, né? Então, quando ele ficou com raiva de Deus, porque Deus deixou a lagarta ir lá e comer toda aquela planta, Deus virou para ele de novo e perguntou, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E ele respondeu, sim, tenho, eu estou furioso a ponto de querer morrer. Ele falou que ele queria morrer de novo. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, ou seja, era um povo que não tinha conhecimento, eles precisavam do conhecimento. E além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E o livro acaba aqui nessa pergunta. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então, era Deus falando para Jonas. Então, você ficou com raiva que eu destruí a planta, mas agora você não quer que eu salve 120.000 pessoas e rebanhos. Então, a gente vê um pouquinho de egoísmo da parte de Jonas também. Então, a aplicação para a nossa vida hoje em relação a isso é que Deus, ele vai dar ministérios para a gente. E vai ter coisas que a gente vai querer fazer e tem coisas que a gente não vai querer fazer para Deus. E a questão é que a gente não tem escolha. A gente tem que fazer o que Deus quer que a gente faça. E a minha pergunta para mim e para você hoje é, estamos nós fazendo aquilo que Deus pediu para a gente fazer? Estamos nós se submetendo, de repente, àquele familiar que a gente não concorda, aquele amigo que a gente não entende. Aí você olha para aquela pessoa e você pensa, mas isso aí nem crente não tem Deus, eu não quero nem contato, para essa pessoa não tem salvação, só tem para mim ou para aquele outro cristão que eu conheço. Então a gente tem que abrir os nossos olhos, abrir a nossa mentalidade, para a gente saber que o Deus que a gente serve, ele não é só para nós. Ele deu sombra para Jonas, mas ele também tirou depois. Ele foi lá e salvou a cidade inteira. O Deus que nós servimos é o Deus para todo mundo.
É o Deus dos crentes, é o Deus dos descrentes. Amém? É o Deus dos judeus, é o Deus dos gentios. Então, engraçado que a gente, né, tem gente que pensa, Deus só era misericordioso com os gentios, no Novo Testamento, mas não, no Velho Testamento também a gente está vendo aqui que Deus sempre se preocupou com todos e não com, né, simplesmente com, talvez ele dava mais preferência lá no Velho Testamento para os povos judeus em algum momento, mas o plano de Deus era sempre salvar todos, salvar todos, a salvação ela é para todos. E eu não gosto de falar que ela é de graça porque veio com preço muito caro, mas a gente não pode comprá-la, vamos colocar assim. É uma dávida de Deus, né, para nós, para a minha vida, para a sua. Você quer tocar o piano que eu vou concluir? E, então, eu queria que vocês, nesse momento, só pensassem, como eu tive que pensar também, eu pensei muito. Pensa nesse momento agora entre vocês. Você e Deus nesse momento. Que tipo de ministério? O que Deus tem chamado você para fazer para o reino dele? Porque se você virar para mim e falar, não, eu não tenho ministério, isso não é verdade. Todos nós temos um ministério. E muitas das vezes ele começa dentro da nossa própria família. Às vezes Deus não vai te levar lá para a África. Às vezes ele não vai te levar lá para a Síria. Mas de repente ele quer te levar para dentro da sua própria casa, da sua família, para ser aquela âncora que a sua família precisa que você seja, amém? Amém? Amém. E se vocês querem, eu não sei se alguém quer oração específica para Deus, para esclarecimento do ministério, ou para Deus confirmar um ministério, ou para Deus simplesmente revelar qual é o ministério que Ele tem para a sua vida. Mas se você tem, eu gostaria de orar pela sua vida hoje. Se não quiser vir aqui, só levanta a mão, eu coloco o seu nome em oração. Amém? Porque eu creio, irmãos, que Deus, Ele tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. E esse propósito, como a Ade cantou aqui, ele não vai ser frustrado. E Deus vai nos dar clareza no que a gente precisa de fazer para o reino dele. Assim como ele deu para o Jonas. Mas a gente não pode se rebeldiar, a gente não pode ignorar o chamado de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Sua palavra, Pai, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela penetra, Senhor, até o fundo, Senhor. Ela quebra, Pai, todas as barreiras, ela tira, Senhor, todas as dúvidas. Senhor, para essa pessoa que levantou,